Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho de hoje, terça-feira, em que nós queremos ouvir Jesus, aprender mais um pouco dos seus ensinamentos. Meditemos o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 7, versículos do 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje Jesus, através dessa bronca que ele dá para os fariseus, para os mestres da lei, para os judeus, que estavam tão preocupados com as tradições humanas, ele nos dá uma lição muito importante. Não confundir aquilo que é invenção nossa com os mandamentos de Deus. Essa linha é sempre muito tênue, né? O que realmente é a vontade de Deus e o que é coisa nossa, humana? Porque muitas vezes nós justificamos hábitos nossos, comportamentos, ideologias como se fosse a vontade de Deus. Mas na verdade são coisas muito humanas. Às vezes nós temos a capacidade de distorcer até mesmo a palavra de Deus para justificar aquilo que nós queremos. Jesus deu um exemplo muito claro no Evangelho de hoje. O mandamento é honrar pai e mãe, mas eles acharam uma brecha, o tal do corbã, para não destinar a ajuda que ele deveria dar ao seu pai e à sua mãe e usar para outras coisas. Então, o ser humano sempre tem essa tendência de distorcer a lei de Deus ao seu favor. E na verdade o que se segue não é o mandamento, mas os seus interesses, as suas tradições, os seus costumes. Também hoje muita gente fala de Deus e justifica muita coisa como se fosse a vontade de Deus. Nós precisamos ter muito discernimento, pedir muito o Espírito Santo para que a gente não seja manipulado para aquilo que realmente é de Deus e aquilo que é humano. Que o Espírito Santo nos dê a sabedoria para que nós não nos prendamos a tradições, a conceitos, a ideologias humanas, mas que a gente esteja sintonizado com a vontade de Deus. Que a gente saiba reconhecer o que é humano e o que é divino. E a gente saiba desprezar o humano e abraçar o que realmente é a vontade de Deus na nossa vida. Não é fácil esse discernimento, mas
com a ajuda do Espírito Santo, com o conhecimento da palavra, a gente vai entendendo o que é o jeito de pensar de Jesus, o jeito de agir de Jesus, e a gente vai sabendo nesse caminho que erramos sim, mas pouco a pouco a gente vai sintonizando no jeito de pensar, de sentir e de amar de Jesus. E a gente vai saber discernir o que é coisa humana e o que é coisa de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, nesse dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e fique com Deus.